Você já ouviu alguém dizer que toda pessoa com altas habilidades ou superdotação é produtiva e extremamente criativa? Ou até mesmo você, pai, mãe, cuidador, né, ou cuidadora, ou até um adolescente ou jovem adulto que tenha altas habilidades de superdotação, que foi identificado em algum momento da vida, pode estar se perguntando: mas eu não me sinto criativo, será então que eu não sou superdotado? Hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso. Então, me apresentando aqui no canal, eu sou a Poli, psicóloga e neuropsicóloga, e este canal é um espaço para a gente conversar com carinho e ciência sobre desenvolvimento humano, neurodivergência, como TDAH, autismo ou TEA e altas habilidades de superdotação, sempre pensando em crianças, adolescentes e jovens adultos, também voltado para pais, cuidadores que queiram se aperfeiçoar mais nesse assunto. Então, a pergunta de hoje é direta e provocativa e muito importante. Pessoas com superdotação são realmente produtivas e criativas sempre? Então, a resposta não é tão simples assim quanto parece. E é exatamente por isso que ela é tão importante ser comentada nesse vídeo. Então, antes de falar sobre criatividade, a gente precisa alinhar o que seria as altas habilidades e a superdotação. Do ponto de vista da psicologia e da neuropsicologia, a superdotação não é apenas ter um QI elevado, né? Como muitos pensam, por exemplo, Einstein ou outros gênios que eram considerados gênios, né, que mudaram o mundo de alguma forma, não necessariamente foram analisados pelo QI, por sua genialidade. É, mas eles tinham realmente altas habilidades de superdotação. Por quê? Porque eles faziam coisas grandiosas, eles faziam coisas que eram reconhecidas mundialmente, mas começaram de pouco, começaram lá no início e observavam tudo ao seu redor também, né? Porque altas habilidades e superdotação não é somente sobre ser um gênio, mas é também sobre observar detalhes, né? Observar detalhes com profundidade. Daí pode vir a questão das altas habilidades. Né? Então, as altas habilidades também envolvem um funcionamento cognitivo acima da média em uma ou mais áreas, como raciocínio lógico, linguagem, memória, habilidades acadêmicas, psicomotricidade, que é movimentos motores, danças, né, áreas artísticas, né, ou liderança também. E, além disso, muitos teóricos apontam que a superdotação surge da interação entre habilidades cognitivas e fatores emocionais, motivacionais e ambientais. Né? Ou seja, nós não estamos falando de um pacote fechado, mas de perfis muito diversos. Então, cada pessoa com alta habilidade, superdotação vai ser diferente, tem um gosto diferente, um jeito diferente de ser, né? Perfis e interesses diferentes, em áreas diferentes, enfim, né? Então, não existe o superdotado, existe superdotados no plural. Agora sim, vamos à criatividade. Criatividade na psicologia não é só desenhar bem, pintar, escrever poemas ou tocar um instrumento. A criatividade é a capacidade do indivíduo produzir ideias novas, originais e adequadas ao contexto, ou seja, resolucionar problemas, não só de matemática ou lógica, enfim, mas resolucionar problemas do dia a dia, sabe? Por exemplo, trazer novas formas de fazer uma comida que era feita de uma forma somente, sabe? Quem faz ovo, por exemplo, pegar um exemplo bem simplório. O ovo é um alimento só. A gente pode criar mil e uma maneiras de fazer ovos, de cozinhar ovos, ou fritar, ou simplesmente fazer uma gemada, né? Até pessoas que comem ele cru, né? Para proteína, enfim, tem mil maneiras de fazer ovos. Pode acrescentar temperos e tudo mais. Isso seria a criatividade.
seria criar novas formas de fazer algo que já era feito de uma forma apenas, né? Não só habilidades artísticas, mas habilidades manuais, práticas, é, de relacionamentos sociais, enfim. Tudo isso envolve a criatividade. Então, uma pessoa pode ser extremamente criativa resolvendo problemas matemáticos, como eu falei, criando estratégias e pensando em soluções diferentes, e nunca ter se identificado como artista ou como uma pessoa da área artística, né? Então, pessoas com superdotação podem ser criativas, mas sim, com certeza. Só que todas necessariamente são criativas e produtivas? Não necessariamente. Existem perfis de altas habilidades mais acadêmicos, mais lógico-analíticos, mais práticos, mais criativo-produtivos. Tudo isso é válido, né? Tudo isso tem um quê de criatividade. Inclusive, há crianças e adolescentes também com superdotação que na sua infância não tiveram o estímulo necessário, o incentivo necessário, também o espaço, a segurança emocional e o estímulo para desenvolver a criatividade. Então, a gente não pode cobrar de crianças muito inteligentes que tiram, por exemplo, que sabem resolver, pensar em várias ideias novas, tirar notas excelentes nas matérias das aulas, sem estudar praticamente nada, ter uma memória excelente. Só que a gente não pode cobrar dessas crianças uma produtividade excelente na adultez ou na juventude, quando elas não foram estimuladas na infância para desenvolverem um interesse e uma criatividade maior naquilo que se interessam, naquilo que gostam. Então, criatividade não é só talento inato. Na verdade, a criatividade não é inata, ela também é desenvolvida ou inibida pelo ambiente. Tem esses dois pontos. E aqui vão alguns mitos que eu escuto muito na clínica e em algumas escolas, né? E nas escolas, né, em geral. O mito 1, primeiro mito: se não é criativo, não é superdotado. Isso não é verdade, pode gerar muita frustração. Por quê? Até fazendo um adendo, um parênteses aqui, né? Tem a teoria dos 3 anéis de Renzulli, que fala que todo superdotado tem uma alta criatividade, um alto engajamento com a tarefa e um alto desempenho em alguma tarefa, algum interesse específico. São os 3 anéis de Renzulli que se interseccionam entre si. Só que a criatividade, aqui eu falo mais no sentido de produtividade, né? Porque a criatividade está muito ligada ao que produz, né? A algo ou alguém que produza alguma ferramenta, que produza alguma resposta, que produz alguma solução, que produz alguma criação, alguma invenção. E não necessariamente todas as crianças, pessoas, adultos, jovens, adolescentes com altas habilidades de superdotação vão ser necessariamente inventores ou criativas, né? Assim, num termo muito excessivo, né? Como já foi falado, muitas vezes as crianças não são estimuladas no ambiente onde cresceram, ou não são vistas como criativas desde pequena, porque no começo estavam aprendendo a lidar, manusear com os objetos à sua volta, aprendendo a explorar o mundo, né, ao seu redor. Só que isso não é verdade e pode gerar muita frustração, né? Se não é criativo, não é superdotado. Isso não é necessariamente condizente, né, com a superdotação. Claro que todo superdotado vai ter um pouco de criatividade, assim, né? Mas não necessariamente vão expor a sua criatividade. Não necessariamente vão conseguir
florescer esse lado criativo de ser, né? E não necessariamente artístico, né? O segundo mito: todo superdotado vai se destacar naturalmente. Então, muitos não se destacam porque se sentem deslocados, entediados ou incompreendidos e talvez ainda não acharam algo do interesse deles que possam aprofundar futuramente, né? E o terceiro mito é: a criatividade sempre aparece cedo. Às vezes não. Às vezes ela só floresce quando a pessoa se sente segura para errar. Porque quando que a gente aprende? A gente aprende quando a gente erra, quando a gente aprende a não fazer o errado. E como que a gente sabe o que é o errado? Vendo outra pessoa errando. Tem muitas pessoas que aprendem vendo outras pessoas errando, mas também tem muitas pessoas que aprendem com os próprios erros, com as próprias tombos, com os próprios tombos, com os próprios tropeços. E isso a gente muitas vezes não permite a criança, o adolescente errar, né? Principalmente quando está aprendendo, que é o momento em que mais se erra, né? Que é o momento de testagem. Quantas vezes Thomas Edison, por exemplo, testou a lâmpada, testou teorias e conceitos e também na prática, ferramentas, equipamentos, objetos, até que ele conseguisse criar a lâmpada, até que ele conseguisse formular a energia. Então, ele errou muitas vezes até acertar. E a criatividade, ela vem com essa bagagem também. Ela não consegue florescer ou não consegue crescer, evoluir na gente, nas pessoas que têm superdotação e altas habilidades também, quando ela não é treinada, quando ela não é habituada na gente, entende? Então, quando adultos superdotados só descobriram sua criatividade depois de grandes dores ou mudanças na vida. Quantos, né? Quantos adultos que não foram assim? Então, respondendo à pergunta inicial, pessoas com superdotação são realmente criativas e produtivas? Algumas sim, outras não, e muitas ainda estão em processo. O mais importante não é rotular, mas compreender o perfil, respeitar o ritmo, oferecer ambientes que favoreçam o desenvolvimento integral, cognitivo, emocional e criativo. Então, se você é pai, mãe ou cuidador, saiba, estimular a criatividade não é exigir performance, é permitir exploração, segurança emocional e curiosidade, principalmente. E se você é um adolescente ou jovem adulto com altas habilidades, não se compare, não se sinta perdido. Seu valor não está em corresponder a um estereótipo, né? Seu valor não está em atingir expectativas de outras pessoas. Seu valor está no que você mesmo escolhe colocar o seu valor. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, a ideia é construir um espaço de informação, acolhimento e consciência sobre neurodivergência. E me conta nos comentários, você associa a superdotação à criatividade? E por quê? Bem, nos vemos no próximo vídeo então.